podendo ouvir a sua palavra. Estamos um pouco avançados no horário, mas, como já foi pedido, eu peço que os irmãos também tenham paciência, porque as lições que nós temos tido, elas são muito detalhadas e não dá para a gente avançar diretamente, né? Nós temos que ver algumas partes delas, senão não conseguimos entender. Faz tempo que não temos aula aqui sobre a revista, não sei se os irmãos têm lido, têm acompanhado, apesar que eu estou vendo também que há muitos visitantes entre a gente. Nós estamos falando sobre a redenção, o Pentateuco visto de cima, primeiros passos na história da redenção. Significa o que então, irmãos? Sobre a redenção, que é o que Cristo fez por nós. Na primeira lição nós vemos um complemento geral sobre as lições que iremos estudar, sobre a criação do mundo, sobre a criação do homem, sobre a queda, sobre o que Deus fez com o homem a partir de então, sobre a entrada do pecado. E agora nós vamos ver sobre a família. Não sei se os irmãos têm acompanhado isso. Acredito que os irmãos não tenham lido a lição. Por vezes eu faço essa pergunta, mas hoje eu não vou fazê-la porque eu sei que muitos não leram. Porém, se os irmãos têm lido a sua Bíblia, ou mesmo se lembram das histórias bíblicas, a partir do livro de Gênesis, das primeiras histórias bíblicas, hoje nós vamos ver um personagem muito importante, que é o personagem Abraão. Lembram-se dele? Lembram-se de Abraão ou não? Sim. Sim, que bom. O que os irmãos lembram de Abraão? Pai da fé. Pai da fé? Quem mais? Chamado. Abraão, que foi chamado. As famílias da terra. Obediência de Abraão. Isso tudo sobre algumas características de Abraão. E agora ele como homem, não vendo como a parte espiritual, como homem. A gente falou pai da fé, o chamado, isso é espiritual, mas como homem, como um ser humano. O que a gente sabe de Abraão, ou lembra de Abraão? Ou pode olhar e falar, Abraão, sim, aquele homem, aquele velho, né? Viveu quantos anos, Naldo? Esqueceu? Não leu, né? Não leu ou esqueceu, né? Isso então é mais uma lição aí para vocês procurarem. Essas perguntas minhas, irmãos, estão todas aí na Bíblia. Eu não tenho inventado nenhuma dessas coisas. Abraão veio até os 175 anos. Velho, né? Porém, houve pessoas que viveram mais do que eles. Pois bem... Eu pensei que hoje fosse a lição 4. Não, a lição 4 foi a de Noé, que a Sueli deu. Hoje é a lição 5, a formação do povo escolhido. Não li nada. Tá vendo só? Então nós vamos ver sobre o nosso Senhor, que chama, que protege, que aperfeiçoa e aprova. Ali está a introdução. Eu pedi que o nosso irmão colocasse algumas partes da revista, eu mandei para ele. Então vamos acompanhar aqui, irmãos, a introdução que diz assim. A partir do capítulo 12 de Gênesis, Gênesis se dedica a descrever a formação do povo de Israel. Antes de dar prosseguimento, eu estava vendo aqui sobre a missão, né? Esses vídeos sobre a missão, a questão do evangelismo, o evangelho, da gente falar sobre a palavra de Deus, que tudo faz parte do chamado também, do nosso chamado. Porém, irmãos, se a gente não se conscientizar do nosso primeiro chamado, não se conscientizar que nós fazemos parte dessa família, nós não vamos conseguir chegar até esse chamado. Essa missão, esse evangelho, o evangelismo, ele é um processo. Porque assim, aqui nós vamos ver da formação do povo. Então, se você não se identifica com esse povo, isso aí eu estou falando para você, né? Quando a gente vê sobre missão, a gente vê sobre falando de outras pessoas. Pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram convertidas para o Senhor. Agora, e você? Olhe para você. Você faz parte desse povo?
Então, agora na lição a gente vai falar especificamente para você. Então, você vai ver, você foi chamado, você está dentro desse povo. Então, aqui nós vamos ver a formação do povo de Israel. Como que é a formação? Tem muitas pessoas, eu já falei sobre a identidade, tem pessoas que não sabem a sua origem. Não sabem, simplesmente sabem o nome dos pais, por acaso sabem o nome dos avós, e se bem somente o primeiro nome. E agora os bisavós, não sei quem foi, tataravós, muito menos, nunca nem vi, nunca nem sei, e aí por diante. Então, quer dizer, não sabem a sua origem. Quem é você? Eu sou filho de tal, mas aqui nessa lição nós vamos ver que houve uma formação de um povo. E, continuando, o povo escolhido para ser o instrumento divino para a continuidade do plano da redenção. A ele, o Senhor revelará a sua glória. A ele quem é? Esse povo, né? O Senhor vai revelar o seu poder e vontade nos termos de uma aliança. Veremos como esse povo foi formado e quais as características do seu relacionamento com Deus. Esta lição é importante porque nós somos parte desse povo. Então, você que está aí, você tem que se perguntar, eu sou parte desse povo? Nós que estamos aqui somos parte desse povo? Então vamos ver lá o que diz Gênesis 12. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais essa manhã desse dia, qual o Senhor nos concede, em paz, com vida e com saúde. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos em tua casa. Te agradecemos porque temos a tua palavra em nossas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê, ó Deus, ciência e consciência de que somos parte desse povo, ó Deus, escolhido por ti desde os passados. Fala, Senhor, conosco nessa manhã, escuta as nossas orações, perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. Amém. Irmãos, eu sei que não é fácil a gente conseguir enxergar ou imaginar essas palavras que vemos aqui nesse texto, esses lugares, ou mesmo pessoas. Mas se a gente não fizer isso, é difícil da gente compreender. Nome de lugares, não sei se os irmãos sabem aonde são esses lugares, por onde é esse caminho, quem são esses, porque tem os descendentes, no capítulo anterior, os descendentes de Sem, que são a geração de Abrão. Mas eu peço que o irmão coloque o outro slide, que dá para a gente ter uma noção. Aí tá, a jornada de Abraão, né? Então ele vai sair de lá de Ur, ali embaixo, não sei se os irmãos estão vendo, acompanhando.
Hoje, esse local fica no Iraque. Então, ele sai de Ur, vai passando ali pela Babilônia, que já existia, né? Acade, Mari e Arã. Ele para ali em cima em Arã. Aí está a família dele toda que saiu, né? Não só ele. Saiu tanto o pai dele, quanto o irmão dele, a mulher dele, e enfim, toda a sua família sai e vai até Arã, lá em cima. E lá eles estão vivendo lá em Arã. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente tem que ter em mente é que nesse tempo não tem nada a ver com agora, né? Às vezes a gente pensa que é tudo muito simples, né? Sim, esse trajeto e tal. Considerando que ele fez a pé, né? Esses trajetos com animais a pé, e não existiam essas cidades igual hoje, né? Essas cidades muradas, esses caminhos de estradas. Eles estão passando aí por caminhos, muitas vezes, de deserto, e as cidades que encontram são tribos, né? Encontram umas tribos ali, outras tribos ali, outro. Por fim, eles pararam lá em Arã, ali em cima. E ali, eles estão morando e tal, até que um dia, Deus fala com esse homem, com esse velho, né? Já velho, porque esse homem tem 75 anos. Alguém aqui tem 75 ou mais? Ninguém. Então, vocês são todos jovens, né? Não. O Gessiel lá no fundo lá tem 75 anos. Então, Deus fala para o senhor hoje, Gessiel, pega tudo que o senhor tem aí, sai daí de onde o senhor está, que vai para um lugar. Será que a gente faria isso hoje? Aliás, ele fala, sai do meio do teu povo, né? Já que você mora aí com seu pai, mora com sua esposa. Não sai, não? Por isso que ele foi chamado o pai da fé, que eu não sairia, vamos ser honestos. Sim. Tudo que você tem, uma terra que você nem sabia o nome, nem sabia a direção. Não sabia, então ele... O GPS vai te indicar, e você vê tudo que você tem, e coloca no banco e vai. Então você sai com, sei lá, milhares de cabeças de gado, rebanho, camelos e cabras, e vai para um local que você nem conhece. É por isso que esse homem foi chamado de pai da fé. Então, hoje a gente tem a orientação. Hoje a gente tem a foto. Que lugar é esse que eu estou indo? Para onde é que eu vou? Me mostra aí como que é esse lugar. Até então, nesse tempo, seria impossível dessas pessoas saberem, esse lugar é assim, senão por relatos. Né? Tal fulano passou por ali e falou que ali era assim, assim, assim. Hoje não, hoje a gente sabe, qualquer lugar do nosso planeta Terra que você quiser, você pesquisa aí no seu computador que você enxerga. E nesse tempo não. Então, Deus fala para esse homem e ele obedece. Então, o primeiro passo que ele faz, Abrão, até então Abrão, ele obedece. E ele sai dali e vai descendo. Vai descendo por onde? Para onde Deus mandar ele. Para onde que ele ia? Ele não sabe. Ele só sabe que ele foi. Então, ele obedeceu. A parte 1, o Pedro, o outro, que é a parte 1 da revista. Não, aí é a genealogia. Pode pular. Não tem o Deus que chama? Não. O Deus que chama a parte 1 da revista. Não deve ter. Tá assim, o Deus que chama. Os irmãos que estão com a revista aí podem acompanhar. A primeira característica desse povo é que Deus mesmo escolhe e chama os que fazem parte dele. Então, a primeira característica que nós vamos ver é que Deus chamou esse povo. Então, para a formação, Deus chamou esse povo. Foi o primeiro passo. E o que Deus fez, então, com ele aí, com Abrão? Deus chamou. Nós vemos aí a soberania de Deus, né? Para ser parte do povo de Deus, para fazer parte do povo de Deus, a primeira característica é que nós fomos chamados. Ou ele também foi chamado, no caso aí Abrão, né? E Deus fala o que para ele? Abrão, sai daí de onde que você está. Sai daí porque eu não quero mais você no meio desse povo. Não quero. Que são seus pais, né? Não sei se a mãe dele era viva ou não, mas o pai era. Ou seja, seus parentes, sai daí. Então, ele teve que sair e ele foi chamado. Irmãos, uma coisa também muito interessante é que assim,
já no chamado dele, Deus fala para ele: Abraão, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação. Nesse tempo bíblicos, né, dos patriarcas, a questão de riquezas, de posses, está associada também a filhos. Por que a filhos? Porque você mora ali no seu território. No caso aí, vamos colocar Abrão, né, de que a gente está falando. Quando ele morresse, aquelas posses que ele tinha, ou seja, as suas tendas, seus servos, ele tinha servos, tinha animais, as suas propriedades, que não eram físicas, igual hoje nós temos no nosso nome, né? Hoje as pessoas têm suas posses em terrenos, em imóveis ou automóveis. Naquele tempo não havia isso, no caso o papel físico, mas ele tinha riquezas. E para quem seriam essas riquezas? Se ele não tinha filhos. Mas Deus falou para ele que ia dar descendência. E como que ele teria essa descendência? Somente através de filhos. Então, o primeiro passo também interessante da gente observar é que a mulher dele, Sara, era estéril, né? Não podia ter filhos. Mas Deus falou para ele que ele ia ter filhos. Não sei se os irmãos estão compreendendo isso, mas hoje é muito fácil da gente associar Abrão como pai da fé, como que creu, como que ouviu e saiu. Mas naquele tempo ele não tinha nenhum exemplo disso. É como que simplesmente por ouvir uma voz ele iria acreditar. E foi o que ele fez. Ele acreditou. Mas como que eu vou ter essa geração, essa descendência? Se minha mulher não me dá filhos, se já somos velhos, avançados em idade, como? Não sei, mas ele acreditou. E hoje, irmãos, também, colocando nas nossas vidas, se nós não fizermos a mesma coisa que Abrão fez, a nossa vida fica complicada, fica estreita. Então, esses relatos históricos bíblicos, a Bíblia, muitas vezes, as pessoas querem que a Bíblia seja um diário, né? Como se fosse um diário escrito. Dia tal, saiu Abrão e ele fez isso, isso e isso. No outro dia ele fez isso e isso. Não é exatamente isso. A Bíblia nos traz algumas informações para que nós tragamos as nossas vidas para fazer um comparativo. O que fica claro aqui para a gente, é o que a gente está vendo até agora, é de que ele acreditou, é que ele foi obediente, é que desde já, antes de acontecer as coisas que a gente já sabe que irá acontecer com ele, ele fez, mesmo sem saber. E isso é fé. Isso é o obedecer ao chamado dele. Alguém tem algum acréscimo? Posso falar só uma coisinha? Só um minuto. Pode já. Parece que hoje, se eu, você, qualquer um de nós aqui, ouvirmos o chamado de Deus, parece que vai ser mais fácil para a gente do que foi para Abraão, né? Porque pelo texto que você leu agora, ele estava no meio de um povo estranho, né? Um povo que não era o povo de Deus ainda, e ele foi chamado lá do meio do nada e ouviu Deus, né? Parece que era mais difícil do que para nós hoje, não é? Porque Abraão, o pai dele, ninguém conhecia Deus ainda, serviam a deuses estranhos. Interessante notar que ele era de uma família de idólatras, o pai dele construía ídolos, né? A deuses pagãos. E quando ele disse para o pai dele que ele ouviu uma voz, que acha que fosse um Deus diferente, isso a gente fica pensando que o pai dele pensou, né? Mas será que meu filho está maluco? Deus ia falar com ele. Eu vejo tantos deuses aqui, ninguém fala nada. Ele era um fabricante de deuses, de ídolos, pai dele. E o chamado foi muito forte. Ele ouviu a voz desse Deus, que ele não conhecia, e disse para o pai dele. Esse é o primeiro aspecto, né, que foi muito forte. Tem que romper com a paternidade, chegar ali
em Arã, né? Arã. Ali o pai fica, ele aí que ele vai, continua a viagem, o pai dele fica por ali. Mas estava falando de 175 anos, que ele era velho quando ele saiu, com 70 e alguma coisa. Mas ele viveu quantos anos? Ele 175. Morreu com 175. Morreu com 175. Então veja, estou pensando aqui comigo. 10% daria 17 anos, né? 20%, 34 anos. 40% daria 75. Então, hoje nós vivemos 80 anos. Quanto que dá 40% de 80 anos? Dá 30 aí? Então, ele estava com 30 e poucos anos. Então, não é jovem, não era velho. Se for fazer essa comparação, com 75 ele era jovem. Dá mais ou menos uns 32 nosso aqui. Eu vou falar tudo para vocês. Com 75 eu não tenho coragem nem de sair de casa para ver. Não é? Aí, já me sentindo velho, acabado. Não é isso? Quero uma... Bom, até hoje a gente entende essa questão bíblica de idade. Né? Como é que Matusalém viveu 969 anos? Né? Mas é muito interessante a coragem dele sair com a família. Ele foi acompanhado. Ló foi com ele até aonde deu, né? Eles dividiram. E, de fato, foi um chamado muito especial, muito forte para sair da idolatria. Vocês sabem como é difícil sair da idolatria. Ele foi criado, a educação dele foi de um pai idólatra. Ele ajudava a fazer ídolos. Isso aí vai impregnando na alma da gente. É difícil largar os ídolos. É difícil. Mas nesse meu ministério eu tenho visto coisas assim que eu chego a chorar. Olha, eu queria tanto aceitar Jesus, mas eu não consigo deixar os meus ídolos. Então, para ele foi um chamado muito forte, muito claro, para ele falar para o pai dele: olha, eu recebi um chamado de um Deus diferente. É lindo isso. Aí depois, na frente, você vai ver muitas coisas se confirmando, como isso é maravilhoso. O pastor está falando isso e era o que eu tinha em mente. Agora, nesse tempo, eu não lembrei, mas depois que ele falou, eu lembrei. Nessas imaginações que eu falei para os irmãos, né, que a gente tem que ter quando a gente lê essas histórias bíblicas, e eu imaginei exatamente isso. Será que o pai dele não falou, não vai, não vai, não vai? Não ficou falando para ele não ir? E quem ele obedeceu? Né? Abrão, ainda Abrão aqui, ele não tinha exemplos nenhum. Ninguém aqui conhecia esse Deus. Quem é esse Deus? Ele ouviu, simplesmente ele ouviu e ele obedeceu. É uma coisa que mais para frente, né, eu já vou falar até agora, mas eu iria falar isso mais para frente, mas esse Abrão, né, depois chamado Abrão, ele era daquele tipo de pessoas, não sei se vocês conhecem esse tipo de pessoas que topam tudo. Aquele que fala assim, faz isso, vou, vamos ali, vou, vai ali outro, vou. Você não vê Abrão falando não vê na história. Se ele tivesse que fazer uma coisa, ele ia e fazia. E como o pastor falou, né, hoje, por muito pouco, nós falamos não. Nós damos desculpa porque está frio, porque está chovendo, porque estou cansado, porque isso, porque aquilo. Sendo que é o mesmo Deus que está chamando a gente também. O mesmo Deus que chamou ele lá no passado, é o mesmo Deus que chama hoje a gente também. E é o que eu falo para você, você faz parte desse povo, porque isso aqui é a formação de um povo, nós estamos vendo a formação, ou seja, o Senhor viu aqueles, imaginem isso, irmãos, Deus olhando para a terra e veio aquele monte de pessoas idólatras, né? Ninguém serve a ele, ninguém. Ele olha ali um grupinho de gente ali, outro grupinho de gente ali, só gente fazendo coisas erradas, só. Aí ele fala, não, esse aqui eu vou chamar esse aqui. E ele escolheu. Uma coisa também interessante para a gente notar é que o chamado é do Senhor. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, que faz parte não porque quiseram ser. Não foi porque Abrão fez, eu quero servir a esse Deus. Não, foi porque Deus chamou ele. E isso fica claro e evidente também no Evangelho de João 12. Alguém pode ler, por favor? João 1,
12 e 13. João capítulo 1, 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não sei se os irmãos conseguem compreender esse texto, mas ele está se referindo diretamente a Abraão e diretamente a nós também. Porque aqueles que são filhos de Deus são aqueles que o receberam. Mas por que receberam? Porque nós fomos chamados por Deus. Nós não nascemos da carne, no caso, nós não nascemos do sangue, da herança do sangue de Abraão. Não, nós não somos descendentes de Abraão pelo sangue. Nós não nascemos da vontade da carne. Esses daí eu quero ser filho de Deus, então pela carne eu vou entrar nessa família aí. De forma alguma. E nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então hoje nós temos esse chamado também, e nós, quando obedecemos esse chamado, é porque Deus nos chamou e nós o aceitamos. E tem sido assim, que é o final desse capítulo 1. Por todo mundo, o Senhor tem chamado homens e mulheres para fazerem parte de seu povo. E soberanamente os vai transformando em filhos de Deus. Então o que ele fez com Abraão? Ele chama Abraão e ele transforma em seu filho. O Deus que protege. Quando Deus chama, ele também protege. A segunda característica do relacionamento de Deus com o seu povo é o constante sustento e proteção. Será que Abraão passou por dificuldades nessa saída dele? Lá nesses caminhos dele? Escuro, obscuro? Sim, a primeira dificuldade que ele teve, já chegando ali na terra de Canaã, que o texto que a gente leu diz também, ali habitavam os cananeus, que são tribos, imaginem, são tribos, não é a cidade ainda construída, mas grupo de pessoas. Então ali está os cananeus habitando e ele vai para ali. Só que havia fome naquela cidade. E ele sai dali e vai para o Egito. Isso está nos textos, os primeiros capítulos de Gênesis. E chegando lá no Egito, ele fala que Sara é sua irmã. Com medo então de sua vida, temendo a sua vida, ele faz essa astúcia com o homem para falar que Sara é sua irmã. E Deus o protegeu. A verdade é revelada, ele sai do Egito adquirindo mais bens ainda, porque Deus o abençoa também, e ele sai dali do meio daquele povo, dos egípcios, abençoado mais ainda. Como também Deus o protegeu na sua busca pelo seu sobrinho. Quando Ló houve uma guerra, também não vou entrar em detalhes, mas houve uma guerra naqueles tempos, e ele vai atrás do seu sobrinho e busca ele também. Como também a nossa revista vai falar de Jacó, mais para frente, de Jacó, de José, todos exemplos de pessoas que mostram a proteção de Deus com o seu povo. Por acaso Deus tem protegido a sua vida hoje? Tem? Deus tem livrado você hoje? Bom, então parece que você também faz parte desse povo, Porque Deus também o chamou e Deus também o protege. Apesar de Abraão, o homem de Deus foi assim. O Senhor não aprova as coisas erradas que nós fazemos. Abraão, como você falou, ele ficou com medo. E nós fazemos muitas vezes isso, pecamos porque ficamos com medo, não reconhecemos a soberania do Senhor. Não é? E apesar de nós, o Senhor tem tido cuidado de nós como teve com Abraão, porque somos eleitos, escolhidos por Ele. Mas temos que tomar cuidado. Porque Deus não deixa inocente quando nós fazemos coisas erradas. Deus não passa a mão na cabeça. Ele abençoou, mas teve as consequências, de todos os erros, não só de Abraão. Sim, sim. Só para
ajudar ele. É um versículo que todo mundo conhece, mas diz assim, olha, nós somos raça eleita, sacerdócio desta verdade. E assim como Abraão foi chamado, nós também somos chamados e somos protegidos por esse Deus que abençoou Abraão, nos abençoa até o dia de hoje, porque nós fazemos parte da nação santa. Nós somos escolhidos por Deus. Exatamente. Som. Esse aqui tá... Aqui, ó. Desculpa. Som. Esse texto também nos faz muito felizes, né? Somos raça eleita, somos povo escolhido de Deus. Somos sua propriedade. Então nós vemos que o Deus que chama, o Deus protege. Mas Deus também prova, né? E chegamos na parte onde sabemos da história desse homem Abrão, que acho muito difícil a gente se colocar na posição dele. Muito difícil. Em seu relacionamento com Abraão, aqui Deus já havia mudado o nome dele, o Senhor também agiu para que ele fosse treinado e crescesse na confiança e obediência a Deus. Hoje, irmãos, nós somos treinados para que a gente cresça na confiança e obediência do Senhor? Sim. Nós somos sim, através da palavra. Nós estamos sendo, então, treinados para que a gente cresça na confiança e... Na palavra de Deus nós somos treinados. Nós somos treinados. Mas quais são as provas que temos nesse treinamento? Os livramentos que a gente recebe de Deus, né? E também uma paz interior. Eu sinto que, embora a gente esteja num mundo tão assustador, a gente consegue ter paz. Sim. Né? Porque Deus nos dá essa paz. Mas algo mais forte ainda, que é sobre a prova, que Deus fez com Abrão, que vocês sabem qual é? Sacrifício de Isaac. Sim. Quando eu lembro dessa parte, quando Deus fala para ele, né? Do sacrifício, Deus fala, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Aqui a gente já pulou aquela parte daquele seu primeiro filho, né, de Ismael, quando ele dispensa também Ismael e sua mãe, enfim, que é uma coisa já que já mexe com ele, né, como homem, porque ele era pai, no caso, né? Então Deus fala, toma teu filho, teu único filho e sacrifica-o a mim. Não tenho aquela foto, a outra foto. Eu peguei essa imagem, irmãos, porque assim, essa foto, sim. A gente vê diversas ilustrações sobre o sacrifício de Isaac, algumas Isaac sorrindo, deitado, alguma Abraão segurando, enfim, diversas. Mas na minha mente, o que eu imagino dessa situação toda, né? Abraão, ele acorda de madrugada. Se vocês lerem o texto, vocês podem acompanhar isso que eu estou falando. Ele acorda cedo pela manhã, pega a lenha, pega seu filho e pega seus servos e caminha. E caminha por 3 dias, até onde Deus manda ele ir, nas montanhas. E chegando lá, ele vê de longe a montanha e fala para os servos deles, fica aqui que eu vou lá com o menino, nós vamos adorar e depois voltaremos. E eu fico imaginando a angústia que ele teve durante esses dias, de pensar, eu vou ter que fazer isso mesmo? E já velho, né? Apesar dessa comparação que a gente viu aí de idade, mas Abraão já era um homem já cansado já. E aí, chegando lá em cima, no caminho o menino pergunta, né? Mas pai, tá aqui a lenha, o fogo, mas cadê, né, o animal para o sacrifício? Porque Isaac estava naquele convívio de sacrifícios, ele sabia como que era um sacrifício, ele sabia que deveria ter um animal. E ele também se pergunta, cadê? E eu penso que nessa situação, Isaac, ele resistiu ao máximo. Quando Abraão pega ele para sacrificar, eu não imagino que ele foi espontâneo. Eu imagino que ele lutou e quando ele entendeu que ele era o sacrifício, ele ficou terrivelmente nervoso e se debateu, e Abraão teve que, por força, o amarrar, o colocar ali e iria sacrificar. Até que
o anjo brada dos céus e ele ouve aquela... Então, essa cena para mim, eu peguei essa foto justamente porque ele ali ficando tenso e o menino sem saber, né? Tentando imaginar o que iria acontecer. Rapidinho, você acabou de citar um versículo aí. Abraão disse assim, vamos prestar atenção. Vocês, falando sério, vocês esperem aqui que eu e o menino vamos adorar. E o que ele falou? E voltaremos. Retornaremos. Ele não disse assim, eu voltarei. Ele disse, voltaremos. Então, não é isso? Então, isso mostra que Abraão tinha uma fé tão grande que mesmo que seja, eu penso assim, mesmo que ele sacrificasse Isaac ali, de alguma maneira Deus o ressuscitaria. Porque ele disse, nós vamos adorar e voltaremos. Certo? Isso prova mais uma vez a grande fé de Abraão. E a obediência, né? Obediência. Então, exatamente, porque Isaac seria a descendência dele. Ali estava a descendência dele. Como que ele ia matar a descendência dele? Não faz sentido. Então, por vezes, você fala assim, mas que Deus é esse que pede para eu fazer isso que é justamente sem sentido nenhum? Porque nós não estamos enxergando além. Nós não estamos enxergando como Deus. Nós não estamos tendo a confiança em Deus. E que é o que falou no início. Quando Deus está provando, Ele está fazendo com que a gente tenha de fato confiança nele. É essa fé que vai aumentando ainda mais. Cada vez mais que a gente confia, quando a gente é provado, a nossa fé só aumenta. Então não devemos ter temor. Quando hoje nós somos provados por Deus, sem saber, mas por que isso? Por que está acontecendo isso? E para que isso? Nós devemos fazer com confiança, como fez Abraão. Alguém tem alguma colocação? Eu queria falar sobre Ismael. Filho fora do casamento. Que coisa impressionante. Abraão, homem dos filhos de fé, recebeu a promessa de Deus que ia ter um filho com Sara. Sara ficando velha, e a Sara começou a encher paciência da cabeça do homem. Que filho queria ter um filho, mas já que não tinha jeito, então você vai deitar com a minha serva e você vai ter um filho com ela. A gente fica pensando, o que Abraão estava com a cabeça? Ouvi a mulher. Tá maluco, cara? Ela estava com mulher, você está doida? Você não crê na promessa de Deus, não? Não é? Como a mulher de Ló. Ló, de Jó, está sofrendo muito, está aí com câncer, com ferida, mau hálito. Chega a ser Deus e se mata. Ele falou, louca! Recebido o bem, não recebido o mal. Por que ele podia chamar a Sara? Está caduco, está louca? Fazer um negócio desse. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a vida dos judeus virou um inferno por causa de Ismael. Até hoje é um inferno. Quem são os descendentes de Ismael, o filho, fora do casamento? São os árabes, são os muçulmanos, não é? Que contam a história do outro jeito. E fica essa divisão aí do povo de Israel, os cristãos, e o povo lá de Ismael, que tem Alá, que é outro, diz que é outro Deus. Então veja que a consequência do pecado, fica pensando, mas por que ele foi dar ouvido, né? A mulher, para ter aquele filho fora do casamento ali. E ainda mandou o deserto para morrer depois. Ela está com a cabeça, um homem cheio de fé. Mandou a mulher, vai para o deserto, vai morrer lá, né, com um pedaço de pão. E ia morrer mesmo, mas de Deus, com santa providência e sabedoria, salvou o menino, salvou Agar, né? E lá lhe deu a descendência dos árabes. Sim. Vai entender essas histórias, né? Então a gente vê o lado positivo de Abraão como humano, mas vê também o lado negativo como humano, das suas fraquezas. Mentiu, não é? Deu ouvidos à mulher para não esperar o filho da promessa de Deus, que é como Sara, filho da promessa. E aí gera toda essa situação que até hoje a gente vê que é um inferno lá, a divisão entre eles irem brigando. Não é? Que coisa interessante de a gente analisar a vida de Abraão. E além do mais, continua sendo a fidelidade de Deus, porque Deus falou para ele que iria dar descendência daquela terra
para os seus filhos. E, de certa forma, Ismael é filho de Abraão. E de quem que é a terra lá hoje? É deles, dos árabes. Quem são os que moram lá? Tanto os judeus quanto os árabes são descendentes de Abraão. Então, Deus falou que de Ismael também haveria reis, haveriam príncipes, e haveriam isso, e povos tão numerosos que não poderiam se contar. Então, da mesma forma que houve, são irmãos, né? Essa é a questão. Não se falam, mas são irmãos. Inclusive, algo muito interessante, quando eu estava lendo também, foi sobre a morte de Abraão. Quando Abraão morre, vem os irmãos, né? Vem Ismael e vem Isaac, e eles ali naturalmente não estavam se brigando, né? Então pensa, aí Isaac fala pro Ismael, isso aqui é seu sobrinho, e Jacó fala, isso aqui é o Esaú, são irmãos, são gêmeos e tal, e fazem ali aquele... Claro que hoje isso é impossível, mas até então naquele tempo... Né? Em cima de tudo isso, a conclusão tirada é que Deus está nesse negócio. Porque se Deus é o que dá vida e que tira a vida, se Ele concede a geração de Ismael e a geração de Isaac, Ele está nesse negócio. Sim. Eu acredito nisso. Sim, então, ele prometeu, ele falou tanto para Abraão, o pai, tanto para o menino. Ele fala para Agar, ele fala assim, não, o menino não vai morrer, né? Esse menino vai ser, e tanto é que foi, né? Futuramente, até hoje é. Mas, então, o que nós estamos vendo? Que Deus chama, Deus protege, Deus prova e Deus aprova. Então, Abraão foi provado e foi aprovado também. Então, ele falou, não, agora eu sei. Deus vai falar lá, justamente nesse episódio, né? Não faça isso, não estenda a sua mão, porque agora eu sei que me amas. Será que só agora Deus sabia que Abraão amava ele? Claro que não, né? Mas isso é Deus mostrando que, de fato, você é meu filho e eu te amo por causa disso e disso. E nós também temos que ouvir essas mesmas palavras hoje. Na verdade, nós ouvimos essas mesmas palavras hoje. Deus pode falar isso de nós, eu te provei e eu aprovo também a sua conduta, porque você foi provado e foi aprovado por mim. Podemos falar isso de nós mesmos hoje? Isso é para a gente pensar. Chegando, irmãos, na conclusão, diz assim, esses são vários elementos relacionados à formação do povo de Deus. Esse povo é chamado soberanamente pelo Senhor. É guardado e protegido em todas as situações e é provado e aperfeiçoado pelos eventos, a fim de crescer em seu conhecimento de Deus e obediência a Ele. E por fim, é um povo que recebe a aprovação de Deus, tendo em vista que o propósito redentor se realiza eficazmente na sua vida. Irmãos, então, nós não enxergamos como Deus enxerga. Nós não enxergamos. Nós temos apenas pequenas partes, né, que nós vislumbramos de que, de fato, o que Deus faz. Quando o homem caiu no jardim, o plano da redenção já estava feita. E a promessa foi feita lá. E tudo é incrível, por isso que fala da soberania de Deus, né? Deus ele age de uma forma soberana, ele faz o que ele quer, como ele quer, de um jeito que ele quer. Então a gente fala, mas por que isso, né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque ele está dirigindo a história. Apesar de Deus estar dirigindo a história, é ele que faz todas as coisas, também há a interferência do homem. Como vimos agora, né? Se Abraão não tivesse cometido essa falha com a sua serva, não haveria essa disputa toda. Porém, mesmo nessas situações, Deus está agindo. Aqui nós estamos vendo a formação. Por que a gente está pegando justamente nessa parte? Porque a partir daqui, de Abraão, depois Isaac e Jacó, nós vamos ver que vão se multiplicar e virá culminando em Cristo, que é descendência exatamente desse. Né? Jesus não veio ao acaso, não. Ele veio justamente da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, que no caso é Israel. Então essas histórias nós veremos, né, posteriormente nos demais
partes da Bíblia. Na outra lição será eles no Egito, que também foram afligidos, que também sofreram, que também já era a profecia do Senhor, e isso não foi acaso. Na verdade, nada é acaso. Por que estamos aqui hoje? Não é acaso. Não sei se vocês já pensaram isso, irmãos. Por que nascemos nesse país? Você nasceu exatamente no ano que você deveria nascer, não nasceu antes nem depois. Por quê? Porque Deus quis. Tudo tem um propósito de Deus, né? Nada é ao acaso. Então, da mesma forma que Deus fez no passado com os seus servos, hoje Ele faz conosco. É isso que a gente tem que ver, tem que enxergar e tem que crer. Quer falar? Sim. Eu acho que todos nós aqui já paramos para pensar na posição de Abraão, né, lá oferecendo um filho. E a gente se perguntando, será que eu faria isso? Será que eu teria coragem, né, de oferecer meu filho? Eu acho que eu já pensei nisso. Meu Deus, será que eu teria coragem de fazer isso com meu filho? Mas Deus fez uma pequena prova com Abraão, que realmente Deus não quis que ele levasse até o fim. Mas aí a gente também pensa no que Deus fez, né? Deus levou o seu filho à morte por amor de nós. É algo tão grandioso, tão maravilhoso, e que nos faz pensar nesse amor de Deus que é muito maior que o nosso, né? Pelo nosso filho. Sim, o que de fato é amor, né? Alguém mais quer falar? Então, às vezes a gente pensa, concluindo o que a Berenice falou, essas coisas, uma mãe, esse tempo aí atrás, o filho partiu para o caminho do mal e matou e roubou. E ela pôs o filho na frente e foi levar na delegacia. Então, aquela mãe, ela estava tão desesperada por entregar o filho à polícia. Aí eu fico pensando, se a gente que é mãe não tem coragem de entregar um filho porque errou, como que pode ficar pensando no que ele fez, esse sacrifício, né? Porque deve ter sido muito, muito dolorido para ele, né? E a mãe em casa? Porque ela deveria saber, né, que o filho ia ser sacrificado, né? Eu acho que Deus deve ter revelado para ela ou para ele. Não foi segredo. Imagina essa mãe também como é que estava. Acho que Sara não sabia, não. Irmãos, quando Deus chamou Abraão, o que Abraão tinha? Ele tinha apenas uma promessa, né? E Deus falou, farei de ti uma grande nação, povos serão abençoados através de ti. E promessa de Deus, nós temos que lembrar isso, promessas de Deus e a realidade é a mesma coisa. Sim. E foi isso que Abraão creu. Exato. Irmãos, então, o que temos que fazer? Agradecer a Deus porque fazemos parte desse povo. Agradecer porque fomos chamados por Ele, nós somos protegidos por Ele, provados e abençoados também por Ele. Amém?